Bom, pessoal, continuando aqui a correção da prova, tá? A questão 3, ela tinha duas perguntas diferentes, tá? Para cada duas turmas, né? Então, duas turmas, elas tinham essa primeira pergunta, que se refere a um sintoma característico de herbicidas, né, que é o branqueamento nas folhas, e outras duas turmas a um outro sintoma que é característico, que é epinastia e retorcimento de ramos, tá? Duas das turmas tiveram uma questão que era a seguinte: cite um mecanismo de ação que causa branqueamento nas folhas. Tá? Uma pergunta dentro da questão. Explique a ação do herbicida que acarreta esse sintoma de branqueamento, ou seja, como, né, que esse sintoma, por que esse sintoma ocorre, né? E cite um exemplo de herbicida deste mecanismo. Tá? Então, são três perguntas dentro da mesma questão. Então, os mecanismos de ação que estão envolvidos no branqueamento, né, são aqueles relacionados aos herbicidas que inibem a síntese de carotenoides. Tá? Então, existem pelo menos 4 mecanismos conhecidos. Tá? Aqui no Brasil, que eu passei para vocês, foi o HPPD, inibidores de HPPD e inibidores de DOX-P. Tá? Então, aí a gente tem herbicidas, por exemplo, o mesotrione, tembotrione, isoxaflutole, que são HPPD, e o clomazone, que é DOX-P. Tá? Então, podia citar qualquer um dos dois mecanismos, né, e os herbicidas respectivos. E por que esse sintoma ocorre? Como que ocorre esse sintoma? Então é o seguinte, quando esses herbicidas eles inibem a síntese de carotenoides, os carotenoides eles são componentes, um dos componentes principais dos fotossistemas. Eles são pigmentos vegetais, componentes dos fotossistemas, que são responsáveis pela dissipação da energia luminosa que entra no fotossistema, tá? Para ele chegar no centro de reação do fotossistema num nível de energia, né, que o fotossistema é capaz de absorver, tá? Se excitar para que as reações luminosas aí, né, ocorram na fase fotoquímica da fotossíntese. Tá? Quando o fotossistema não tem, né, a planta, né, ela para de sintetizar carotenoides, os tecidos novos dessa planta nascem sem pigmentos, sem os carotenoides. Os carotenoides não estando presentes no fotossistema, não tem essa dissipação, né, de energia suficiente. Tá? Então, a energia que chega no fotossistema é muito alta. Tá? O fotossistema absorve essa energia, né, e acaba fotooxidando, ele se degrada. Tá? Isso leva à degradação de outros pigmentos, né, das clorofilas, enfim. E essas folhas novas, elas vão, então, em função de não terem pigmentos, por conta dessa ação do herbicida, elas nascem brancas. Né? Então, é isso que explica o branqueamento. Então, em duas turmas, a primeira questão, né, a questão 3, melhor dizendo, né, era a seguinte: cite um mecanismo de ação que causa epinastia e retorcimento dos ramos e explique a ação do herbicida que leva a esse sintoma, né, que acarreta esse sintoma. Uma outra pergunta dentro da questão. E, para finalizar, cite um exemplo de herbicida deste mecanismo. Tá? Então, 3 perguntas dentro da mesma questão. Então, o mecanismo de ação que leva, né, que causa epinastia e retorcimento de ramos, né, é o mecanismo mimetizador de auxina. Então, são os herbicidas mimetizadores de auxina, tá? Ou as auxinas sintéticas. Tá? Um exemplo desse herbicida é o 2,4-D, dicamba, triclopir, fluroxipir. Okay? E como que esse sintoma, né, o que esses herbicidas causam na planta que leva a esse sintoma? Tá? Então, esses herbicidas eles são hormônios, né, hormônios sintéticos. O hormônio, né, eles são auxinas sintéticas. A auxina ela é responsável pelo processo de elongação celular. Né? Então, para a planta, para a célula crescer, né, se elongar, ela precisa, né, aumentar o nível
planta precisa aumentar o nível de auxina dentro da célula. Agora, esse aumento ele é muito pequenininho, né? Porque os hormônios são requeridos em quantidades muito pequenas. Então, o herbicida ele é um hormônio. Sendo um hormônio, quando ele entra dentro da célula, o que ele faz? Ele desregula né, esse balanço de auxina que tem na planta, na célula. Então, vai acontecer isso, né? Dentro da célula, o nível de auxina vai ficar muito alto. Então, a célula vai ter um crescimento desordenado. Então, ela vai crescer, né, à medida que o herbicida vai entrando. Então, nas camadas, né, nas primeiras camadas das células de epiderme de toda a planta, onde o herbicida cai, é depositado, é absorvido, ele entra na célula, essas células vão crescendo mais que as outras, né, das camadas mais internas das folhas, por exemplo, né, e dos ramos, enfim. E à medida que ele vai se translocando também, isso vai acontecendo em todas as células, né, do floema, por exemplo. Tá? Então, onde o herbicida vai entrando, né, sendo absorvido, adentrando a célula, essas células vão crescendo mais. Né? Então, por exemplo, a epinastia de folhas, né, nesse caso, o que acontece? O herbicida deposita na face, como é que diz? Na face, né? Adaxial, na parte de cima da folha, e essa parte cresce mais, então ela começa a se retorcer, né? Virar para baixo. E quando ele vai se translocando também, isso vai acontecendo, né? Que nos tecidos, né? No lado da planta, onde o herbicida está sendo translocado, essas células vão crescendo mais, isso vai causando um retorcimento, né? Todo nessa planta. Tá?